Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. Afinal de contas, fevereiro é marcado pela campanha de conscientização em saúde, o Fevereiro Roxo. O movimento chama atenção para doenças crônicas que não têm cura, mas que podem ser controladas com acompanhamento médico e tratamento adequado. Entre elas estão o lúpus e a fibromialgia, que fazem parte da rotina da reumatologia, além do Alzheimer, lembrado na campanha de forma mais ampla. Para falar especialmente sobre as doenças reumatológicas, eu recebo a médica reumatologista Maria Luísa Negrisoli. Bom dia, Maria Luísa, é um prazer te receber aqui mais uma vez para falar de um tema tão importante, não? Bom dia, eu que agradeço. Com certeza, dois temas, né, muito importantes, dos mais importantes para nós É na verdade, é reumatologia. verdade. Qual a importância dessas campanhas de conscientização como é essa do Fevereiro Roxo? Com certeza são muito importantes, né? A gente vive num momento de excesso de informação, né, Ricardo? Então a gente é Sim, sem bombardeado o dúvida. tempo todo, tá todo mundo brigando pela nossa atenção, né? Então quando a gente tem um espaço na mídia, né, seja individualmente, seja o próprio paciente, né, a sociedade falar sobre isso é importante, porque quanto mais gente fala, mais o algoritmo, né, É gosta da verdade. gente e entrega esse conteúdo. E quanto mais ele entrega, mais a gente pode informar as pessoas e melhorar, né, E a a qualidade informação de vida. ajuda muito no diagnóstico, no Sim, acompanhamento e na aderência ao tratamento, né? com certeza. Então, o paciente bem informado, né, o paciente que consegue se perceber os primeiros sintomas antes, o paciente que sabe que talvez, opa, acho que isso é do reumatologista, né, encurta muito o caminho para chegar, por exemplo, a nós. Até porque esse é um dos problemas, né? São doenças que por vezes demoram muito para o diagnóstico final, né? Sim, demoram e demoram por vários motivos, né? A gente sabe que o reumatologista não é um médico também que está à mão sempre, né? E principalmente não é o que as pessoas mais pensam, né? Então tem dor articular, vai aonde? Ortopedista, Ortopedista. né? Às vezes tem alguma dor, pensa em algum médico relacionado à dor ou já tomar um analgésico, enfim. Isso acaba se desenrolando por muito tempo até que a situação realmente fique muito sistêmica, ou seja, várias partes do corpo acometido, para aí alguém pensar, falar, opa, muita coisa ao mesmo tempo, É né? Espera aí verdade. que deve ser do reumato. Agora, eh, as doenças reumatológicas em si, quando a gente fala em lúpus, em fibromialgia, surgem muitos mitos, né? Quais são os mitos que você, como reumatologista, acha de extrema importância que desapareçam, vamos dizer assim? Nossa, muitos, muitos. Mas eu acho assim, pensando na questão da campanha, né, da conscientização, eu acho que o principal é que essas doenças, né, a fibromialgia um pouco mais, o lúpus também, em alguns momentos, são doenças invisíveis. Né? É, São doenças que você olha para a pessoa e realmente você fala, nossa, mas por que está reclamando tanto? Eu não estou vendo nada de diferente. Nossa, não está mancando, mas eu não estou vendo nada na pele, o exame deu normal. Como assim você tem alguma coisa se seu exame, seja de sangue ou de imagem, está normal? Então, esse mito de que você precisa ver algo, que algo precisa ser tocado, visto, ou mesmo sair em algum exame de sangue ou mesmo de imagem, para nós é um problema. Né? Porque ao contrário, o reumatologista ele trabalha muito juntando as pecinhas do quebra-cabeça e na maioria das vezes elas não são visíveis. Então, isso é importante, é né? uma especialidade danada, né? Complexa, exige um raciocínio clínico muito forte, né? É, olha, Ricardo, digamos assim que você não vai encontrar muito reumatologista fazendo picaretagem por Não, aí. não tem Não, como. não, a gente é muito crítico, muito baseado em evidência científica. E por quê? Porque a gente precisa disso, É, né? Os nossos diagnósticos claro, são mais são complexos. complexos. E a gente é chamado, via de regra, quando ninguém mais sabe o que está acontecendo. Né? É, Então, isso exige uma responsabilidade muito grande. Claro que todos nós médicos, né, sim. fazemos nosso juramento, temos
a nossa responsabilidade, mas Em o tese, reumato, né? em tese, mas o reumato ele precisa agregar tudo, ele precisa ser dono do paciente. Sabe aquele clínico de Que antigamente? cuida, né? É o Exato, que reumatologista. acompanha ao longo da vida, né? Acompanha do fio do cabelo ao dedão do pé, para sempre, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, as nossas Sim, doenças, sim, sim, via de são regra, doenças crônicas, precisam. né? Que, aliás, Isso. tem correlação com o tema, né? O lema, né? Do Fevereiro Roxo, que é se não houver cura, que haja conforto, né? Isso é importante, isso é o dia a dia do reumatologista, Que é, né? na verdade, um lema da medicina, Da né? medicina. Para nós, às vezes, algumas especialidades a gente consegue já fazer uma ação, seja uma cirurgia, seja um tratamento Verdade. que é muito preciso, que resolve o problema, né? Isso não retorna. Mas, no caso da fibromialgia, né, e do lúpus, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, são doenças que exigem um tratamento contínuo. E mais do que isso, exigem um conjunto de coisas além do remedinho, né, sendo feitas ao mesmo Sem tempo. dúvida. Agora, lógico que a gente vai falar isso mais adiante, mas de qualquer forma, nos últimos anos ficou mais fácil levar esse conforto para o paciente, né? Com certeza. Isso, bom, quando a gente fala de lúpus, por exemplo, que é uma doença autoimune mesmo, né, onde, né, o nosso próprio corpo, então, ataca o nosso corpo, causando inflamação em vários órgãos. Nesse contexto, a gente tem medicações novas, muito importantes, Sim. né? A gente viveu no começo, né, com o lúpus, uma doença muito complexa, muito difícil de tratar, onde poucos tratamentos existiam e tratamentos muito pesados. Isso, inclusive, Isso gerou é um mais do mito, meu tempo de faculdade do que do seu, hein? mas a gente ainda vê isso como um mito, inclusive, É né? Nossa, verdade. tem lúpus, toma corticoide, tem lúpus, é muito grave, né? Nossa, eu conheço alguém que infelizmente faleceu de lúpus, mas a gente sabe que isso é exceção, primeiro porque o lúpus Mudou muito, né? mudou muito o tratamento e a própria doença, né? É uma doença com muitas faces, né? Nós temos casos mais leves, casos moderados, casos mais raros e mais graves, né? Agora me explica uma coisa. Por que no Fevereiro Roxo juntaram fibromialgia e lúpus, que aparentemente são doenças bastante distintas? Vamos falar sobre isso após o intervalo? Vamos. Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando a médica reumatologista, a doutora Maria Luísa Negrisoli. A gente conversa sobre Fevereiro Roxo, alertando para a importância do conhecimento sobre fibromialgia, sobre lúpus eritematoso sistêmico. Por que juntaram as duas doenças que são aparentemente bastante distintas, né? São, de fato elas são. Quando a gente falou, né, do lúpus, da questão da doença autoimune, a fibromialgia já é uma síndrome de amplificação dolorosa, né? Sim. É uma síndrome que não é inflamatória, não é autoimune, ela pode coexistir, né, por exemplo, com lúpus ou outras doenças inflamatórias, mas elas são bem distintas, o tratamento e tudo mais. Eu acredito, Ricardo, que é por uma questão que a gente falava no começo, né, da importância, do peso dessas condições que trazem realmente, né, uma diminuição muito grande na qualidade de vida, né, seja pela limitação funcional, pela dor, né, a fibromialgia a gente sabe que é uma condição muito complexa, né, que causa muita dificuldade para o paciente no dia a dia, e são condições que, por vezes, você não olha para o paciente e não sabe que ela existe, né? Então, nós temos um número grande de pacientes acometidos, principalmente a fibromialgia, numa condição que o diagnóstico não é tão simples. Não é, né? Então, você não tem nenhum exame que comprove efetivamente. Não tem, né? não tem. Tem alguns que ajudam, outros até atrapalham, né? E a gente realmente precisa investigar a clínica. No lúpus a gente ainda tem alguns marcadores no sangue, né? Alguns exames de imagem inflamado. A fibro, a gente precisa, cada vez mais a gente está refinando a nossa forma de fazer diagnóstico. Isso é muito importante, né? A gente tem scores, a gente conversa muito com o paciente. Antigamente, a gente pensava que tinha que excluir tudo para falar que era fibromialgia, né? Hoje em dia a gente já sabe que não, a fibro e essa amplificação de dor, suas características, né, ela vem marcadas, associada, né, muitas vezes. E a dor é o sintoma mais comum, né, obviamente. Com certeza. Das duas, inclusive, eu diria, né? Claro que o lúpus ele pode afetar as articulações, inflama também alguns órgãos importantes, rins, pulmões, a pele, né? Aftas na boca, enfim, uma variedade de tipos, entre aspas, de lúpus. Já a fibro, com certeza, a dor. E a dor, a fadiga, né? A gente tem outros sintomas. Componente emocional. Exato. Psíquico. Na fibromialgia é bastante importante. No lúpus também? Importante. Antigamente se falava muito, quem tem fibromialgia tem depressão, tem ansiedade. Não, claro. A gente sabe que, na verdade, essa amplificação dolorosa, ela predispõe muito, claro, né, a piora de um quadro depressivo, ansioso, né? Ela vem acompanhada de distúrbio do sono, que por si só, né, já atrapalha toda a vida do paciente.
a gente tem a fadiga associada e muitas vezes outros pontos de dor crônica. Por exemplo, é muito comum a associação com endometriose, é muito comum a associação com, né, enxaqueca, né, as dores de cabeça, outros pontos de dor além dessa dor amplificada. Então a dor ele é um norteador importante para o paciente pensar no reumatologista, seja ela localizada nas articulações ou seja ela amplificada, né? Então, quando a gente percebe que dói tudo ao mesmo tempo, né? Ou cada hora migra para um lugar, opa, né? Então, a gente pode estar diante de um quadro de amplificação dolorosa, mas que precisa ser visto com cuidado, porque não é incomum a gente fazer um diagnóstico de uma artrite reumatoide, de um lúpus, junto com um quadro de fibromialgia, de amplificação, né? Qual é, vamos dizer assim, o tratamento para a fibromialgia? Bom, inclusive a gente está com novos consensos da Sociedade Brasileira de Reumatologia que saíram agora para esse tratamento da fibro e eu acho que o mais importante é que ele vem de novo reforçar esse tratamento multiprofissional, né, e multimodal, porque às vezes a gente acha que é um remedinho só que vai, né, para a dor que vai resolver. E é claro que os analgésicos, né, sejam os mais simplesinhos de pirona, né, tem o seu papel, mas a gente sabe que o tratamento de modular essa dor é muito importante. Tem outras medicações que a gente pode usar, isso é uma coisa. Mas o tratamento sem atividade física, né, sem uma mudança de estilo de vida, né, que propicie a melhora do paciente no aspecto global, psicológico, né, melhora do sono, então tudo isso influencia. Então esse novo consenso ele traz muito isso, porque os trabalhos mostram que o paciente que trata tudo, não somente com remédio, é o paciente que mais melhora, né? E parece aquela conversinha de sempre, mas não é. Né, de fato, Não, né, claro. de fato, o exercício físico, por exemplo, e medidas para melhorar o sono, outras, né, hoje em dia está todo mundo no celular antes de dormir, né, luzes acesas, enfim, nós temos uma ampla variedade de coisas que a gente precisa conversar e ajustar com o paciente para, junto com a medicação, né, a gente começar a tratar. E o apoio, claro, psicológico. Né? Até é a mesma conversa de sempre, mas é a conversa que traz resultado, né, Exato. Maria Elisa? Não tem jeito. Não. Né? E a gente precisa repetir Muito. incansavelmente tudo isso. Agora, a fibromialgia traz um impacto social, socioeconômico importante também. Né? Sim. Recentemente, inclusive, ela foi incluída, né? O paciente com fibromialgia pode, em alguns casos, ser colocado como paciente, né, com PCD, né, e isso, claro, não é automático, não é porque você tem fibromialgia que necessariamente isso causa, né, uma deficiência, né, comprovada, mas o reumatologista está aí, né, justamente para ajudar nesse processo, seja fechando esse diagnóstico de forma correta, né, trazendo isso. E aí a gente sabe, né, que entra uma junta, tudo isso é colocado ou não em pauta. Mas isso é importante por quê? Porque realmente existem alguns casos em que isso traz uma limitação muito grande para o paciente. A gente sabe que existe. Sim, é verdade. Outros casos, às vezes não é o caso, né? Não é a doença. Outros casos, a doença é mais leve, mas existe, né? E como é uma doença que não tem nada visível, é muito difícil, muitas vezes, para o próprio paciente, para um familiar, aceitar, né? Para o empregador, ou enfim, para a sociedade entender que aquilo ali realmente, né? Não é a Maria das Dores, né? Eu falo Maria porque eu sou Maria, né? Posso falar a Maria das Dores, não é frescura, né? Realmente esse paciente ele está em sofrimento e ele precisa de ajuda não só farmacológica, de médico, mas social. Né? E muitas vezes, né, quando ele se encaixa nessa situação, ele pode ter uma ajuda de outras formas também que esses pacientes têm. Muito bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta e vai falar um pouco mais sobre o lúpus, tratamento e essas coisas todas. Já voltamos, fiquem com a gente. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece.
Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando a doutora Maria Luísa Negrisoli, que é médica reumatologista. A gente conversa sobre lúpus, a gente conversa sobre fibromialgia, a gente conversa sobre fevereiro roxo. Maria Luísa, lúpus. Diagnóstico complexo, diagnóstico temido, tratamento muito melhor nos últimos anos, né? Com certeza. E eu acho que mais do que falar sobre o tratamento, porque como a gente falou, é uma doença complexa, que tem várias faces, existem vários lúpus dentro de um só, né? Então, a gente não deve nunca comparar doença nenhuma, mas eu vejo que com o lúpus isso acontece muito ainda, né? Eu conheço alguém que teve muito grave, então calma, né? Nós temos um espectro muito grande de doença. E o tratamento melhorou muito. Então, os imunobiológicos, por exemplo, são medicações mais modernas e alvo específicas, eles estão aí. E é importante falar que a sociedade também ajuda muito para que esses medicamentos estejam disponíveis, por exemplo, no SUS, sabe? A gente tem pouca oportunidade de falar sobre isso, acho que é importante, claro. Porque sempre quando uma medicação ela vai, né, ser disponibilizada no SUS ou não, existe uma consulta pública, né? E pouca gente fica sabendo disso, né? A gente vê alguma coisa em mídia sempre, mas é importante a população saber que o próprio paciente, o familiar, o cuidador, a família, o médico, né, pode participar dessa consulta. E muitas vezes ajuda muito a disponibilizar essa medicação pelo SUS. Então, às vezes, por uma falta até de participação popular, muitas medicações já poderiam estar mais disponíveis. Mas, independente disso, melhorou muito, né? Antigamente era só corticoide, basicamente, imunossupressores mais pesados, digamos assim. Né? E agora a gente tem um mundo, né? Agora, na verdade, antes a gente cuidava das crises, né? Da agudização da doença.
Isso. A gente está já indo para uma medicina mais personalizada. Muito. Daqui a pouco essas questões, né? Nós já temos medicações, né, que Isso mudou agem muito mais a na qualidade parte, de vida, né, do paciente. sim, genética. Muito, muito. É importante você dizer, porque não é raro eu receber alguém, eu tenho lúpus, alguém falou para mim que eu vou, né, falecer Sim, muito jovem, ou que eu sim. não vou poder ter filhos, né? Isso acontece porque muitas são mulheres, é uma doença que afeta mais mulheres. E a gente se calma, não é bem assim, né? Claro, existem alguns casos muito graves e muito específicos, mas são mais raros. A maioria, com tratamento e acompanhamento correto, a gente consegue ter uma vida normal, inclusive reprodutiva feminina, em muitos casos, né? Isso é outro mito, Sim, né? sim, sim. Então, a gente pode hoje em dia ter um controle melhor e a mulher, enfim, o paciente ter com certeza uma vida, claro, sempre, né, casada com a gente, né? Eu falo, meu paciente casou comigo. As duas né? doenças são mais incidentes em mulheres, né? São. De via de regra, as nossas são, As doenças né? reumatológicas, né? Algumas eram, inclusive, era um mito que eram mais em homens, como espondiloartrite, gota, mas hoje a gente sabe que, inclusive, né, a gente tem ambos os sexos, né? Mas para lúpus, a questão hormonal feminina é muito importante. Eu ia perguntar, né? Qual é a explicação para A isso? explicação é essa. Então, é uma doença muito autoimune, né, que produz muito anticorpo, autoanticorpo, e um hormônio feminino. Então, por isso que é uma mulher mais jovem, né? Por isso que após a menopausa isso diminui, né? Diminui bastante, então, né? Isso. Então, o hormônio ele vem, infelizmente, né? O período gestacional é um período também crítico, porque a parte hormonal da mulher também está muito, né? Em ebulição ali. Né? Então, é uma doença que ela tem, sim, né, um controle, digamos assim, hormonal importante, né? Por isso a mulher mais acometida e por isso, em alguns momentos da vida da mulher, isso fica mais crítico. Né? Esses novos tratamentos diminuíram as complicações da doença. Com Insuficiência certeza. renal, derrame pericárdico, enfim, comprometimento pulmonar, tudo isso diminuiu Com significativamente. certeza. O rim é um órgão-alvo importante, Muito. né? Muito no lúpus e por conta de toda a função que ele tem no nosso corpo. E nós temos drogas novas, né? Muito bem já estudadas e que podem trazer tanto uma diminuição ali da crise como uma manutenção do paciente fora de crise, né? Inclusive, né? Já recentemente uma disponível também pelo SUS e a gente tem essa possibilidade. Então isso é muito, muito antigamente, isso era um pouco mais difícil, né? Um pouco mais, o custo disso eram efeitos colaterais muito mais importantes, né? Quais as perspectivas futuras para o tratamento dessas doenças? Olha, as melhores possíveis, né? Eu acho que quando a gente pensa tanto na parte de genética quanto na parte de inteligência artificial, né, e os microsensores, a gente tem um mundo todo se abrindo, então, assim, eu acho que essas doenças têm data para acabar, né, e eu acho que isso é maravilhoso. A fibromialgia ainda é um desafio, porque é uma doença que depende muito de um tratamento muito multidisciplinar, o próprio paciente precisa se doar em muitas frentes para que isso melhore, mas a gente está vendo uma mudança de comportamento, né? Tá todo mundo mais querendo se cuidar mais, Sim, fazendo mais exercício, alimentando melhor, verdade. dormindo mais, pensando mais sobre o uso excessivo da tecnologia. Então, eu acho que seja por uma questão social, seja por uma questão de avanço científico e de avanço tecnológico, né? Eu acho que a gente está muito próximo, né, de não existir mais, né, essas doenças e a gente viver bem melhor. Que assim seja. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo hoje. Bom, eu acho que Fevereiro Roxo é muito importante para a gente pensar muito sobre empatia também, né? Então, muitas vezes a gente está perto de alguém, né, que está sentindo dor, que está desconfortável, e às vezes a gente não enxerga muito bem, né, aquilo lá, isso não é visível. Então, eu acho que a gente precisa ter empatia, precisa entender que essas doenças existem e que o papel nosso como amigo, como familiar, como companheiro, né, é muito importante. Então, o apoio sempre é muito importante e não custa lembrar, né? Com certeza, isso é fundamental. Quero agradecer muito mais uma vez, Maria Luísa, a sua presença aqui no Saúde Algo Mais. Muito, mas muito esclarecedor. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, nesse bate-papo matinal. Uma alegria muito grande conversar com vocês diariamente. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo Saúde Algo Mais.